Meus irmãos queridos, recebam a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, por duas vezes, vamos juntos? 3, 2, 1. Porque Deus... Mais uma vez, porque Deus... Amém. Por favor. João 3, versículo 16 é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como o texto de ouro do Novo Testamento. A realeza e a grandeza que se dá a este texto é porque nele está intrínseco, nele está retratado o indizível amor de Deus por nós. Se eu fizesse uma pergunta nesta noite aos pais, e eu me incluo nesta pergunta: se você daria o seu filho para morrer pelos pecados de alguém, eu tenho certeza que a sua resposta seria um enfático não. Eu não daria o David nem o Samuel para morrer pelos pecados de absolutamente ninguém. Deus, Ele não hesitou. Apenas com um único filho, Ele o deu para que morresse na cruz do Calvário para efetuar a nossa redenção. Isaías capítulo de número 53, existe uma biografia de Cristo antecipada, e o profeta messiânico diz no capítulo 53, a partir do versículo de número 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 750 anos mais tarde, nasceu Jesus em Belém. Todo mundo sabe que ele nasceu em Belém. Ele foi criado na pobre e miserável Nazaré. Pobre e miserável Nazaré, porque Nazaré era um lugarejo chamado de cidade, que não tinha mais do que 100 famílias. Famílias agricultoras que dormiam no chão. Isso significa dizer que Nazaré não passava de 300 habitantes. Foi exatamente neste lugar que Jesus foi criado. Muita gente me pergunta em alguns seminários que eu dou: pastor, como que foi a infância de Cristo? Por que a Bíblia omite a infância de Cristo? Só fala apenas quando ele tinha 12 anos de idade, que ele pregou no templo. Existe um propósito para isto? Não existe propósito absolutamente nenhum em a Bíblia omitir a infância de Cristo. E isso porque a infância de Jesus foi como a infância de todo garoto judeu, assim como a sua adolescência, assim como a sua juventude. Com 5 anos de idade, era o período em que o menino passava por um outro ciclo de vida, ou ele entrava num novo ciclo. Ele começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando ele completava 10 anos, ele já tinha decorado todos os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele entrava num segundo ciclo de vida, onde nesse segundo ciclo de vida, ele aprendia sobre os livros históricos, poéticos e proféticos. Quando o garoto completava 14 anos de idade, era o momento do garoto decidir acerca da sua vida. Ou ele iria aprender aos pés de um mestre, ou senão ele iria dedicar-se à profissão do seu pai. Como Jesus não tinha um mestre à altura para ensiná-lo, Jesus optou a dedicar-se à profissão do seu pai. Isso significa que Jesus trabalhou durante toda a sua vida com prego, martelo e madeira, os instrumentos da sua própria crucificação. Quando ele completa 30 anos de idade, ele coloca a sua caixa de ferramenta nos ombros, vai até o Rio Jordão. Lá é batizado pelo seu primo João Batista, e a partir de então dá-se início ao seu ministério. Quando Jesus começou a pregar, Jesus se estabeleceu na cidade de Cafarnaum, uma cidade naquela época considerada uma grande cidade, com cerca de 3.000 habitantes. Jesus não só passou a residir em Cafarnaum, como também Cafarnaum se tornou sede do seu ministério. Quando Cristo começa a pregar, várias invejas surgiram por conta das facções religiosas existentes naquela época. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículos 28 e 30, diz que na primeira pregação que Jesus fez, tentaram matá-lo. A verdade é que nos dias de Jesus existiam pelo menos 26 facções religiosas, mas a maior e mais implacável e contundente perseguição sofrida por Cristo foi por conta da cúpula judaica. A cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas que viviam interligadas entre si. Eram eles os escribas, os homens inteligentes daquela época, os chamados copistas da lei, os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam, e os fariseus, que controlavam 60% do povo